Como resolver problemas de pontos de vista no trabalho? Como resolve? Não resolve, queridos. Assim como no trabalho e problemas, crises de ponto de vista em casa, no matrimônio, na vida profissional, na vida afetiva, não se resolve. Problemas de ponto de vista, eles não são solucionados. Perceba que você continuará pensando o que você pensa e o outro continuará pensando o que ele pensa. Porque aquilo que o outro pensa, bem como aquilo que você pensa, se estrutura desde fontes, queridos, antigas. Existem componentes culturais, existem componentes genéticos que influem também na maneira de perceber de uma pessoa. Existe uma série de fatores que corroboram a uma perspectiva mais assim ou mais assado para uma pessoa. O problema é que no ambiente profissional, assim como todas as outras áreas da vida, as pessoas elas querem se impor. As pessoas querem transformar os ambientes onde elas chegam. As pessoas não entram nos ambientes pensando em desfrutar do ambiente. Elas não adentram no relacionamento pensando em desfrutar do relacionamento. Isso é um impulso natural de autodefesa e autossatisfação. O ego se constitui desses dois impulsos primaciais da vida, autodefesa e autossatisfação. Isso é o ego. Toda vez que você se perceber agindo, comece a observar. O que está atuando até agora? Eu estou trabalhando pela minha autossatisfação ou estou trabalhando pela minha autodefesa? A vida, as escolhas de um indivíduo se resumem a isso, ponto. Vamos colocar um ponto aí. Do ego, desses dois impulsos de autossatisfação e autodefesa, desenrolam-se, desdobram-se todas as nossas falas e ações egoístas, inclusive no ambiente corporativo, inclusive no ambiente de trabalho, onde as pessoas têm o trabalho não como um ato devocional ao Criador, porque isso é o trabalho. O trabalho, bem como o relacionamento amoroso, são esferas da vida, são ramificações da vida de um indivíduo, não são toda a minha vida. O meu trabalho não é toda a minha vida. O meu trabalho é parte da minha vida. Quando eu começo a tratar parte da minha vida como o alicerce da minha vida, a minha vida nessa área, bem como em todas as outras, tenderá a se desagregar, tenderá a se desequilibrar. E eu pagarei caro por isso, em níveis psíquicos, em níveis energéticos, em níveis físicos e em níveis espirituais. A vida ela deve estar equilibrada, inclusive a vida espiritual. Essa sim é a principal de todas as pessoas. E o que nós vivenciamos no trabalho, bem como aquilo que eu vivo no meu campo afetivo, sexual da minha vida, tudo isso, tá, são desdobramentos da sanidade e do entendimento, do discernimento que me toma sobre a vida espiritual, que é a vida real. Tá? E aí a gente não vai entrar aqui em prismas de religião. Vamos entender o campo espiritual como um campo magnético de existência. A gente então sente coisas, o mundo espiritual então, ele é constituído, dentre muitas outras coisas, por impulsos emocionais e impulsos psíquicos, pensamentos. Eu não vejo os meus pensamentos, eu não vejo as minhas emoções, mas eu me percebo sendo influído por elas. E eu percebo essas emoções e esses pensamentos que eu não vejo moldando a minha realidade. E moldando até mesmo a realidade das pessoas à minha volta em alguma medida. A isso chamaremos aqui de mundo espiritual. Porque é importante que as pessoas entendam isso, e eu não tenho interesse aqui em enfiar a goela abaixo, uma perspectiva mais universal de um entendimento, não importa isso. Se vocês começarem a entender a base das coisas, desde onde as coisas se fundamentam, a vida de vocês florescerá. E o meu papel aqui terá sido cumprido, certo? Então, se a gente quiser aprofundar depois sobre uma outra ótica, a gente deixa isso para um outro vídeo, para uma outra ocasião. Mas vamos entender isso. A vida espiritual é esse campo precedente de todos nós, dos quais se origina o meu sentir e o meu pensar. E que atua sobre o meu sentir e o meu pensar da mesma maneira que o meu agir e meu pensar atua sobre esse campo que eu não vejo, mas eu sinto. Assim como o eletromagnetismo na vida. O magnetismo a gente não vê, mas a gente sabe que existe. Não é verdade? Eu não vejo as conexões que o celular faz.
Fato é que eu estou falando aqui e vocês estão recebendo aí. Mas a gente não vê os fios invisíveis que conectam isso. Mas isso está acontecendo. E nem pela distância que a tecnologia nos coloca, né? Nem pela distância desse mecanismo que a gente está falando aqui, eu estou aqui agora, e vocês estão aí, sabe-se lá onde, às vezes nem em São Paulo, nem no Brasil, nem no Rio de Janeiro, em lugar nenhum, estão absolutamente, às vezes, distantes de mim, nem por isso vocês são menos afetados pela qualidade do que eu estou proferindo aqui. O que eu emano aqui não é apenas um complexo de ideias frias, frívolas, de palavras matemáticas, não. Elas estão levando a vocês também intencionalidade, elas também estão levando, eu imprimo nessas palavras, um jeito de pensar, um estado de sentir meu. E é assim, que às vezes nós escrevemos uma mensagem para uma pessoa e a pessoa nem abre e ela sabe se nós estamos fazendo a ela um desaforo ou não. E às vezes a mensagem foi escrita e você capta o que subjaz a mensagem, o que está por detrás da mensagem, perceba? Então o mundo profissional, bem como o mundo afetivo, sexual, bem como qualquer área da vida que a gente quisesse falar aqui, ele provém desse estado invisível, entende? A partir do momento que você começa a tratar a sua vida profissional como a base da sua vida, você tenderá a ruir. É simples como isso, a sua vida afetiva tenderá a ruir. E a sua vida profissional ruirá em correspondência. Porque a vida, a gente precisa apresentar resultados, é evidente que sim, mas a base da vida não são os resultados frios. A base da vida são os relacionamentos, que é o império do feminino. E assim deverá ser, e será em breve, a vida corporativa. Todas as searas da nossa vida, elas precisam começar a incorporar mais feminilidade. Entende isso? Então perceba que quando nós estamos falando de questões de ponto de vista, isso não se resolve, isso se respeita. Mas como as pessoas querem impor coisas, como em todas as áreas da sua vida, falávamos dos impulsos gêmeos de ligação e repulsão, né? Os impulsos do ego, os impulsos que eu quero me defender, eu quero me impor. Porque tudo que a gente faz ou deixa de fazer é pensando nisso, é em preservar a nós mesmos. Então a gente quer pintar o ambiente que nos recebe a nossa imagem, para que nós possamos nos sentir confortáveis no ambiente. Olha como isso é egóico. O problema do mundo corporativo hoje é que as pessoas não enxergam ele como uma extensão da existência. Eles não enxergam o mundo dos negócios, não importa o trabalho que você desempenha, tá? O mundo corporativo de maneira ampla, o mundo do trabalho. As pessoas não entendem isso como um ato de se aproximar do Criador. Elas não entendem esse processo como um ato de conhecer a si mesmas. Elas foram moldadas por narrativas mefistofélicas, referentes ao progresso, que condena o trabalho, diz que o trabalho é um castigo, diz que o trabalho é algo negativo, e é absolutamente o contrário. Através do trabalho depuramos a nossa mente e o nosso ser. Através dos atritos, inclusive relacionais, que nós temos uns para com os outros, nós vamos nos melhorando. E quanto mais nos melhoramos intelectualmente, moralmente, mais nos aproximamos de Deus. Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais felizes somos, mais florescemos em abundância e prosperidade. O problema é que as pessoas vão para a vida profissional diariamente, acordei hoje, tenho que trabalhar, blasfemando, criticando, achando um porre, achando um saco. Desde o início, perceba, das intenções provém as ações. E aí cria um fluxo daninho, mal mesmo, de contratante para contratado, de vou pagar o mínimo, vou me esforçar o mínimo pelo meu mínimo trabalho. E o propósito do trabalho, tanto para quem contrata quanto para quem é contratado, se perde. O trabalho, ele é um instrumento de depuração intelectual e moral. Quando eu entendo isso, eu encaro tudo na minha vida profissional sobre uma outra ótica. Eu não quero me impor sobre a Joana ou sobre o Joaquim. Eu preciso entender que no mundo, na vida, eu terei questões de ponto de vista com as pessoas. E quando nós temos questões de ponto de vista, sabe o que a gente tem que fazer? Alguém tem que ceder. E quem cede? O inteligente cede. É simples como isso.
Mas vocês querem levar as coisas a ferro e a fogo, porque tem que ser do meu jeito. Isso é arrogância. Isso é orgulho. Isso é egoísmo. E isso leva à ruína. Porque as relações vão se perdendo, né? As relações são eclipsadas pelo desejo, pela sede doentia e desequilibrada de resultados e resultados, para uma vida ilusória. Porque a vida não se resume a resultados. Porque amanhã ou depois você perde o seu trabalho, amanhã ou depois você perde os seus relacionamentos amorosos, e você fala, cara, quem que eu tenho para ter ao meu lado? Entende isso? E você vai eclipsando a base da vida, que é o relacionamento, para contemplar os resultados que nem vão te contemplar você mesmo, entende? Quer dizer, você vai sacrificando a sua vida e as suas relações por um algo que lá na frente é aquilo que todo mundo fala. Amanhã ou depois você perde esse trabalho e o que era importante você não cultuou. Você perdeu a sua saúde e perdeu as suas relações. Seja maduro psiquicamente falando. Entenda que alguém deverá ceder necessariamente. O inteligente cederá. Você pode, sem sombra de dúvida, se colocar com seriedade. Olha, gente, eu não quero ser chato, mas eu percebo, sinceramente, que esse não é o melhor caminho. Eu não quero impor nada, mas eu gostaria de trazer uma reflexão. Vocês me permitem? Eu enxergo isso, aquilo. O que vocês acham? Ah, eu acho que a gente tem que seguir do meu jeito. Então tá bom, fulana, vamos do seu jeito então. Que seja feito melhor. Solta. Não deixe de se colocar. É importante que você se coloque. Mas não leve só ferro e fogo, porque a sua vida não se resume ao seu trabalho. O seu trabalho é uma parte mínima da sua vida. Importante, sem sombra de dúvida, como todas as outras partes. É um veículo por meio do qual nós nos melhoramos intelectualmente e moralmente e nos aproximamos de Deus. Então a gente não pode permitir que os resultados e um falso status eclipse os relacionamentos que a gente deve cultuar na relação profissional. Porque da prosperidade das relações afetivas e relacionais do trabalho, se dará também a prosperidade financeira da empresa. É isso que as pessoas têm que entender. Sobretudo e principalmente os líderes, né? Que em sua grande maioria são chefes e não líderes. Da sanidade das relações provém a prosperidade de tudo. Quando nós falamos de relacionamento, nós estamos falando de um campo da vida dominado pelo divino feminino, pelo feminino, pela consciência feminina, por uma regência feminina, que pode partir de mulheres ou de homens, mas normalmente, né? Mas as mulheres guardam isso. Se a gente estivesse falando apenas de resultados, foco, disciplina e rigor, a gente falaria que é um domínio do masculino enquanto uma consciência, enquanto um estado de ser e de atuação, ser e estar. Só que isso é mais profundo. Então, queridos, frente às questões de ponto de vista no seu trabalho, solta. Porque o trabalho, ele é parte da vida de vocês, ele não é a vida inteira de vocês. E enquanto vocês tratarem o trabalho como a minha vida inteira, vocês tenderão a adoecerem mais e mais a cada dia. Vocês percebem que os remédios não fazem mais efeitos. Porque não é o remédio. O remédio se torna um paliativo. Mas a causa das suas dores são afetivas. Perceba. Perceba. Perceba que você pode ter o que for. Se você não está saudável nas suas relações, não tem de quê. Você vai gozar dessa fortuna com quem? Entenda isso. E muita coisa na sua vida ficará mais clara. Certo? Obrigada e até o próximo vídeo.